Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Crie Seus Jogos, o seu canal sobre desenvolvimento de jogos. E nesta aula eu estarei te mostrando como que você pode estar criando uma movimentação de um personagem no estilo top-down. Para quem não sabe, o estilo top-down é aquele estilo de game no qual você enxerga o personagem de cima para baixo, o cenário de cima para baixo, na verdade, e você pode movimentar esse personagem em até 8 direções, né? Eu já publiquei aqui no canal um tutorial de 8 direções, né? Conforme você deve estar vendo aí agora no vídeo. No entanto, eu quero mostrar uma forma diferente da gente estar fazendo isso, através de um game 2D e também utilizando da ferramenta Blend Tree da própria Unity, que é uma ferramenta que facilita quando você quer trabalhar com diversas animações diferentes de uma vez só na Unity, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao tutorial. O que acontece? Você vai ter que baixar um sprite de sua preferência, né, para você conseguir trabalhar nessa aula com o esquema de top-down. Eu vou deixar no link logo na descrição desse vídeo um material para você poder estar trabalhando nessa aula, que no caso é um sprite em pixel art do Link, né? E aí, se você quiser trabalhar com ele, é só entrar lá no site e baixar as imagens, os arquivos da imagem do Link, né? Você vai ver que eu separei em 4 conjuntos de sprite sheets diferentes e cada um é um tipo de movimentação diferente. Você tendo importado essas imagens para dentro da Unity, agora a gente vai fazer primeiramente as configurações que a gente tem que fazer para que esse sprite possa funcionar no nosso objetivo. Então a primeira coisa que você vai fazer é selecionar todos os sprites, tá? E com eles selecionados, a gente vai fazer algumas configurações que são necessárias. A primeira, a gente vai mudar o Sprite Mode de Single para Múltiplo, tá? Porque a gente tem que trabalhar com um conjunto de múltiplos sprites dentro desse Sprite Sheet, então a gente vai recortar um por um para que a gente consiga manipular um por um. Aqui no Pixels per Unity, a gente vai mudar de 100 para 16, para que o nosso sprite ele fique num tamanho maior. Aqui embaixo a gente vai mudar o Filter Mode de Bilinear para Point, porque todas as vezes que a gente está trabalhando com pixel art na Unity, a gente tem que utilizar o filtro Point, senão a sua imagem, a sua arte vai ficar borrada, tá? Tanto o Point quanto o Pixels per Unity é bom você trabalhar com o padrão 16 também, certo? Senão seu sprite sheet, sua imagem, seu pixel art vai ficar muito pequeno. Tendo feito essas modificações, você vai clicar em Apply, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos em um por um aqui, selecionando eles, e vamos aqui no Sprite Editor, tá? Aqui a gente vai recortar um por um para que a gente possa utilizá-los na nossa animação. Então a gente não precisa fazer isso manualmente. A gente pode vir aqui no Slice e clicar em Slice. Assim a Unity, ó, ela vai recortar cada personagemzinho, cada frame dele, automaticamente isso aqui vai poupar o nosso trabalho. Tendo feito isso, você vai clicar em Apply, tá? E aí você vai repetir o processo para os outros 3 conjuntos de sprite sheets. Ótimo, tendo feito isso, a gente configurou o nosso sprite e agora é só botar a mão na massa mesmo e fazer com que ele possa se movimentar e também, é claro, animar ele em 8 direções, em 4 direções, na verdade, diferentes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar algum frame dele, tá? E vamos criar, vou pegar aqui o que ele tá para baixo, tá? Vou colocar aqui na cena e vou deixar ele aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, no meu caso aqui eu vou renomear para botar player. E aqui a gente vai abrir uma janela chamada Animation, tá? Clicando em Window, Animation, Animation. É nessa janela que a gente cria as animações do personagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma animação para ele parado. Então, a gente vai clicar aqui nesse botão Create. A Unity vai perguntar onde você quer salvar essa animação. Eu gosto de criar uma pasta e chamar ela Animations. Se chamar de Animations, Anim, alguma coisa do tipo. Só para identificar que ali eu estou salvando as animações do meu personagem e para não ficar bagunçado, né, pessoal? A gente não quer colocar tudo dentro de uma pasta só para ficar aquela bagunça danada. Então, a gente cria uma pasta, vou dar o nome aqui de Idle, e aí a gente vai colocar, aliás, a gente tem aqui o primeiro frame
do personagem olhando para baixo, a gente vai clicar e arrastar aqui, ó, tá? Para essa janelinha da direita, que é onde a gente tem os frames da animação. Tendo feito isso, pronto, você já configurou a primeira animação dele parado, tá? Quando ele ficar parado, ele vai ficar nessa posição. Esse primeiro frame serve para que a gente consiga ter uma animação de referência da onde ela vai sair para ir para as outras animações. Então a gente tem aqui o idle, ótimo. Agora a gente vai criar efetivamente as movimentações dele andando, as animações. Então para isso a gente vai clicar aqui no idle, ó, que a gente criou, e vamos clicar em Create New Clip. Aqui eu vou criar uma nova animação. Então eu vou dar um nome de, por exemplo, Run Up, né? Ou seja, correndo para cima. Aí eu tenho que procurar aqui, ó, o conjunto de Run Up. Vou selecionar todos os sprites aqui dentro, ó. Para isso, você seleciona o primeiro, seleciona o último segurando o Shift. Pronto, peguei todos os 24 objetos. Aqui já está mostrando para mim que são 24 objetos. Clico e arrasto aqui para a janelinha do frame rate do animation, tá? Agora o que a gente vai fazer? Se a gente der um play aqui para pré-visualizar como está ficando, olha só. Funcionou, né? Só que o nosso personagem ele tá muito rápido, né? E eu não quero que ele fique tão rápido assim. Para isso, você pode diminuir a quantidade de frames que a sua animação vai rodar. No caso aqui, a Unity configura por padrão que a sua animação vai ser executada a 60 frames por segundo e eu não quero tudo isso. Vou colocar, por exemplo, 24 frames por segundo. E vou dar um Enter e vou clicar em Play. Olha só, já melhorou bastante, porque eu não quero que ele corra efetivamente, eu quero que ele vá mais devagarzinho. Agora, se você quisesse que ele fosse mais rápido, seria só aumentar aqui a taxa de frames, tá bom? Eu vou deixar o meu em 24. E aí, a gente criou aqui o Run Up. Agora o que a gente tem que fazer é o mesmo procedimento só que para os outros 3 tipos de movimentação. A gente vai criar uma animação para ele ir para a esquerda, uma para ele ir para a direita e uma para ele ir para baixo, tá bom? Então vamos lá. Certo, pessoal, então aqui eu configurei todas as animações, ó, eu consigo aqui ver e acessar cada uma delas se eu quiser alterar, tá? Então, beleza, tá tudo configurado. Agora o nosso próximo passo, para quem já trabalhou na Unity, já deve até imaginar. A gente vai abrir o Animator e vamos configurar essa animação para que a gente possa fazer as transições, as devidas transições. Então, a gente vai vir aqui no Window, de novo, em janela, né? Window, Animation, Animator. Dessa vez a gente vai trabalhar com essa janelinha aqui, tá? Você vai clicar no Player, ou no seu objeto aí que é o Player. Olha só, perceba que a Unity criou aqui para mim 4 retângulos, né? Tem outros aqui, mas os principais são esses 5, né, na verdade. Um retângulo chamado Idle, Run Up, Run Down, Run Left e Run Right, né? O que rola? Por padrão, a Unity marcou o Idle como a minha movimentação padrão, né? Ou seja, quando não estiver pressionando nada, ele vai executar o Idle. Ótimo, é assim que tem que ser. Aí, a gente criou mais 4 animações aqui. Galera, é o seguinte, para quem já trabalhou com a Unity, já conhece o Animator, deve estar imaginando o seguinte, pô, esse cara vai fazer uma gambiarra do caramba aí agora. Porque a gente sabe que para ligar uma animação na outra na Unity, a gente clica com o botão direito em cima da animação, clica em Make Transition e faz aqui uma linha para a animação seguinte. Então, se eu quisesse, eu poderia fazer aqui ó, um círculo de animações, tá? Só que aí eu teria que ligar uma na outra e isso aqui ia virar uma tripa, tá? Essa linha indica que essa animação tá ligada nessa. Só que aí, imagina o seguinte, se eu tô andando para a esquerda, eu posso do nada andar para cima. Mas enquanto eu tô andando para cima, eu também posso do nada andar para baixo. Então, são várias possibilidades. Se eu fosse ligar uma por uma, isso aqui ia dar um trabalho. Além de dar um trabalho do caramba, isso aqui ia virar uma tripa, uma verdadeira tripa, tá bom? E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer aqui com a melhor prática possível. Então, eu vou deletar aqui essas transições. E não só elas, vou deletar também as animações. Olha só que interessante. Vou selecionar todas elas e vou deletar, tá bom? Nossa, Wendy, mas agora, como é que a gente vai criar essa animação, as animações com elas deletadas? Simples, a gente vai criar através do Blend Tree, que é o que eu mencionei lá no início da aula. Então, para isso, a gente vai clicar com o botão direito, Create State,
Aliás, create state não. A gente vai ter que criar aqui antes. Três variáveis, tá? Três parâmetros. Então a gente vai criar três parâmetros float, certo? E cada um vai ter uma funcionalidade. Já já eu vou te explicar o porquê disso aqui, mas entenda o seguinte, a gente vai criar o primeiro parâmetro chamado de horizontal, tá? Horizontal. A gente vai criar do tipo float, tá? O segundo parâmetro chamado de vertical. Opa, digitei errado aqui. Vamos chamar de vertical. E o terceiro parâmetro float que a gente vai chamar de speed, tá? A gente vai utilizar esses três parâmetros dentro do Blend Tree. Agora sim a gente pode criar lá o nosso Blend Tree. Para isso você vai clicar com o botão direito aqui nessa parte cinza do Animator, Create State from New Blend Tree, tá? Ó, aqui está o nosso Blend Tree. O que a gente pode fazer aqui? A gente já pode de cara fazer uma transição do Idle para o Blend Tree, tá? Então aqui a gente já, quando a gente fizer alguma movimentação do personagem, a gente já vai passar a animação através dessa transição aqui para o Blend Tree, tá? Beleza. Agora, como que eu configuro esse tal de Blend Tree? Você vai clicar duas vezes em cima dele e vai abrir esse bichão aqui, esse retângulo esquisito. Você vai clicar em cima dele também. E aqui com o Blend Tree selecionado, você pode ver que aqui em cima existe uma opção chamada Blend Type, né? Ele trabalha com vários tipos de animação 2D, certo? Só que a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo, nesse projeto, com esse 2D Simple Directional, tá? Você vai selecionar ela e aqui aparentemente nada vai acontecer. Agora a gente precisa dizer para o Blend Tree quais são as animações que a gente quer efetivamente criar, trabalhar com ele. Então para isso a gente vai clicar nessa setinha de mais, setinha não, nesse maisinho aqui e vamos em Add Motion Field. E você vai fazer isso 4 vezes. Olha, a gente criou 4, tá? 4 motions. Aí, aqui em cima, vou até puxar para o lado aqui. Aqui em cima, a gente vai mudar o segundo parâmetro de horizontal para vertical, tá? Porque a gente quer trabalhar com a movimentação do personagem para cima e também para cima e para baixo e também esquerda e direita e vice-versa, tá? Então a gente trabalha com esses dois parâmetros, passando eles. Agora, o que a gente tem que fazer? Como eu criei 4 animações aqui diferentes, eu tenho que dizer aqui para o Blend Tree quais são essas animações. Então, lembra lá da pastinha que a gente criou? A gente vai na pastinha e olha só, a gente tem aqui, tirando o Idle, a gente tem as 4 que a gente precisa para fazer a devida configuração. Então, a gente vai selecionar lá de novo o Blend Tree e vamos clicar e arrastar cada uma para o seu lugar. Então, por exemplo, Run Up vai ser a minha primeira movimentação. Deixa eu ver, Run Down vai ser o segundo, Run Left. Lembrando que isso aqui não tem ordem, tá? Você pode colocar na ordem que você quiser. Run Right e Run Left. Olha só que bacana. Ele fez aqui as 4 transições e ligou todas em uma. Então, essa é a lógica do Blend Tree. Ele cria, se você for traduzir isso ao pé da letra, seria algo como árvores, né? Ele cria realmente, parece até uma árvore, né? Uma árvore com uns galhos. Então essa é a ideia, ele interliga todas as animações em uma. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem que configurar aqui para o nosso personagem poder movimentar quando ele estiver em determinada posição na cena. Então olha só, esse pontinho vermelho aqui é como se fosse o personagem, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai arrastar os pontinhos azuis para determinadas posições que a gente quer que o personagem chegue perto e o Blend Tree faça a alteração, a transição da animação. Então, por exemplo, vou pegar aqui o Run Up, que é esse de cima, eu vou botar ele aqui em cima, o Run Down aqui embaixo, Run Left aqui na esquerda e Run Right aqui na direita. Então, olha só, fiz aqui mais ou menos um X, não, um mais, né, uma cruz. E olha só, quando eu movimento aqui meu personagem, tá? O personagem, no caso, a bolinha aqui, tá? Essa bolinha é pra gente testar. Quando eu movimento essa bolinha, olha ali embaixo o que acontece. O meu personagem, ele modifica a posição dele, tá? Se eu der um play aqui, a gente consegue ver melhor. Olha lá, o personagem está andando, certo? E quando eu movimento aqui, ó, a minha setinha, a minha bolinha vermelha, o personagem, ele simplesmente segue na posição que ele tem que ir. Então o que a gente vai fazer aqui, galera? É bom a gente deixar um número, eu gosto particularmente de deixar um número inteiro, tá? Então olha só, o X aqui, conforme a gente pode ver no Run Up, né? Deixa eu selecionar ele aqui, ó. Ele vai ficar em 1,
tá? No Y e 0 no X. Então ele vai ficar em 1 no Y e 0 no X. Aqui o meu rundown, se eu mexer ele para baixo, ele vai ficar, eu consigo ver que ele vai ficar em -1 no X e 0 no Y, porque ele vai ficar centralizado. Agora aqui, ó, o meu position X do meu run right, ele vai ficar no 1, né? Lembrando que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, é só lembrar do eixo cartesiano. E no Y ele vai ficar 0, que ele vai ficar centralizado. Tá? A mesma coisa no run left, 0 no Y para ele ficar centralizado. O run left é essa bolinha aqui da esquerda. E -1 no X, tá bom? Olha só, agora sim ficou bem bonitinho, né? Ficou padronizado os valores. Então, se o meu personagem estiver aqui numa posição próxima do -1 no X, ele vai mover para baixo, ele vai virar para baixo. Se ele estiver numa posição aqui próxima do 1 no X, ele vai virar para a esquerda. Se ele estiver numa posição aqui próxima do -1 no X, ele vai virar para a esquerda. E assim por diante, tá? Agora, como que a gente configura isso através dos scripts? O que que rola? Primeiro, a gente vai voltar aqui no Base Layer, a gente vai clicar nessa transição aqui, e aqui a gente tem que fazer uma condição. Você vai clicar nesse maisinho aqui do canto, você vai marcar aqui, ó, Speed, tá? Se o Speed for maior do que 0, ele vai executar a animação de movimentação, tá? E aí a gente desmarca aqui essas opções do Res Exit Time, do Fixed Duration e o Transition Duration a gente bota 0 para não ter delay nenhum na transição, tá? Eu não quero que tenha tempo de saída, eu não quero que tenha delay nenhum. Beleza. Agora a gente vai fazer uma transição, clicando no Blend Tree, botão direito, Make Transition, de volta aqui para o Idle, né? Porque o que que acontece? Quando o meu personagem estiver parado, eu não quero que ele execute o Blend Tree, porque o Blend Tree obrigatoriamente ele vai estar movimentando ali para alguma direção. Então eu vou clicar aqui nessa setinha da transição de volta para o Idle, vou desmarcar aqui o Res Exit Time, vou desmarcar aqui o Fixed Duration, vou botar 0 aqui no Transition Duration, e aqui no Condition a gente vai criar, a gente vai marcar aqui o Speed, aliás, e aqui ao invés de ser greater, né, ou seja, maior do que 0, vai ser menor do que 0.001. Por quê? Porque eu quero que seja um número muito próximo de 0, mas que não seja 0. Tá? Então, se for um número muito próximo de 0, mas que não seja o 0, ele vai parar de movimentar. Tá? Ele vai saber que ele tem que parar de movimentar. Tá bom? Agora, se for um número maior do que 0, ele vai obrigatoriamente movimentar. Tá bom? Então, enquanto uma transição é maior do que 0, a outra é menor do que 0,01. Ok, tendo feito isso, a gente só precisa programar para tudo isso funcionar. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu organizar isso aqui primeiro. Deixa eu criar uma pasta aqui, que eu vou chamar de Sprites. Vou colocar meus sprites ali dentro. Vou criar aqui uma pasta Scripts, apesar de que eu vou criar só um script, mas tudo bem. Vamos lá. C# Script. Vou chamar aqui de Player, vou chamar de Player mesmo, tá? Podia ser qualquer outro nome. Bom, aqui com o meu script aberto, a gente vai criar duas variáveis aqui. A gente só vai precisar de duas. Uma eu vou criar Public Animator, poderia ser um private, né? E a gente utilizaria um Get Component dentro do Start para referenciar essa variável, mas eu vou utilizar aqui pública mesmo, tá? Para ficar mais fácil de entender. Aí a gente vai criar também um Public Float, que eu vou chamar de Speed, ou seja, a velocidade do movimento do meu personagem. Aqui no Update, né, para quem nunca viu a Unity, o Update é um método que é chamado a cada frame do jogo. Então, aqui que você trabalha com inputs, né, ou seja, toques no teclado, enfim, na plataforma que você estiver utilizando, e também movimentações gerais, tá? Então aqui a gente vai criar um Vector Tree. Opa! A gente vai criar um Vector Tree. Vou chamar ele de Move, que vai receber um Vector Tree input.getAxis horizontal. Opa! Input getAxis vertical. Tá? Tem que ser exatamente do jeito que eu estou escrevendo. Ah, Wendy, por que tem que ser desse jeito?
Porque a Unity ela já tem por padrão configurada usar inputs horizontais e verticais. Se a gente vir aqui, eu vou até mostrar para vocês em Edit, acho que é Project Settings, Input, Axis, olha só. A Unity já tem aqui por padrão o Horizontal e o Vertical, né? Que são movimentações que ela já tem pronta. Então, olha só, aqui ela mesmo fala, ó, botão positivo, seta direita, botão negativo, seta esquerda. Então, se você pressionar o botão esquerdo das suas setinhas aí direcionais do teclado, a movimentação vai para a esquerda. Se for direita, ele vai para a direita. Tá? E ele tem outras configurações, tem gravidade, sensibilidade, por aí vai. Então ela já dá isso pronto. E o que eu estou fazendo é justamente acessar isso aqui. Tá? Nos eixos X e eixos Y, né? Beleza. Agora a gente vai configurar as animações. Anim, que foi o animator lá que a gente... com o animator do nosso personagem que a gente pegou. Set float. Horizontal. Movement.x. Anim.setFloat. Vertical. Movement.y. Tá? Anim.setFloat. Aí aqui vai ser speed, que é aquela outra variável que a gente criou, outro parâmetro que a gente criou lá no Animator, lembra? Movement.magnitude, para ele retornar um float desse vector tree, tá? Agora a gente vai utilizar o transform position para movimentar ele. O transform position recebe o transform.position mais movement, tá? Existem várias formas de movimentar ele, tá? A gente está cansado de ver isso. Quem trabalha com a Unity sabe. Você pode utilizar o Transform Translate. Se você trabalhar com gravidade, você vai utilizar o Rigid Body, né? Ou Edge Force, ou Velocity, e por aí vai. Mas aqui eu vou fazer de uma forma mais simples com o Movement. Mais Movement vezes o Speed vezes o Time.DeltaTime para dar uma suavizada ali na movimentação do nosso personagem. Tendo feito isso, a gente vai salvar e a gente terminou, tá? As configurações do script do nosso personagemzinho aqui. Agora eu vou selecionar aqui ele aqui na nossa hierarquia. Vamos clicar e arrastar o script aqui para o componente dele, para ele virar um componente. Aí a gente tem que setar aqui o Animator. Você pode simplesmente clicar, ó, e arrastar o Animator aqui para dentro, tá? Então a gente vai... O Animator, né, para quem não entendeu muito bem, esse Animator aqui, que a gente está mexendo nele aqui, nessas três linhas, é o Animator do próprio personagem, essas transições aqui que a gente fez, tá? Então a gente está acessando e está modificando essas transições. Aqui o Speed, que é a variável da minha velocidade, eu não sei, eu não testei ainda, eu vou botar 5 para ver o que acontece. Aí galera, o que rola? Só para explicar melhor para vocês o que a gente fez aqui. A gente tem uma variável que vai receber a posição do seu teclado, tá? Você pressionou ali o botão, você recebe isso aqui, tá? E essas posições, pessoal, tanto no X quanto no Y, variam de -1 até 1, certo? Ou seja, -1 ele está indo totalmente para a esquerda e 1 positivo ele está indo totalmente para a direita. -1 aqui no eixo Y, ele está indo totalmente para baixo e 1 positivo ele está indo para cima. Aí a gente passa esses valores aqui, tá? -1 ou 1, aqui também -1 ou 1, certo? E aqui a gente passa um valor float da velocidade para a gente poder efetivamente ter uma velocidade no nosso personagem. Só que olhando aqui, só lembrando, né, a gente tem esses três parâmetros que eles servem justamente para isso, para eles receberem esse valor que pode variar de -1 a 1, tá bom? Agora se a gente testar isso aqui, deixa eu clicar aqui no play e vamos testar direto mesmo, vamos ver se vai funcionar do jeito que a gente quer. Se eu movimentar meu personagem aqui, olha só que bacana. Ele começa a se movimentar do jeito que eu queria. Só que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só fazer um ajuste aqui nessa cor da câmera, que esse azul com verde ali não tá muito legal. Vou dar um maximize aqui. E olha só, pessoal, aqui a gente tem o nosso personagem numa movimentação no estilo top-down, né?
Muito bacana, muito simples de fazer. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso se você é iniciante, né? Todas as questões que eu te falei ali sobre o Blend Tree, a própria programação em si, tá? Mas é assim mesmo, a gente só aprende na prática, tá? Praticando que a gente chega ali, tendo muita consistência também que a gente chega nos nossos objetivos. Então é isso, parabéns, você criou o seu primeiro personagem top-down e aí, a partir daqui, você pode dar os próximos passos criando, não sei, inimigos, criando ataques, enfim, para o seu personagem, tá? Espero realmente que você tenha gostado dessa aula, desse tutorial e até a próxima.